Vamos fazer agora aqui os pezinhos do nosso leãozinho. Então, eu vou fazer aqui o nó corrediço e vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui na segunda correntinha e fazer 4 pontos baixos seguidos aqui. Então, venho aqui, ó, na segunda correntinha e faço 1 na próxima, 2 na próxima, 3 na próxima, 4 pontos baixos seguidos. Então, sobrou aqui uma correntinha. Nessa aqui, nós vamos fazer um aumento de 3 pontos baixos juntos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, no mesmo ponto, mais um ponto baixo, mas no mesmo ponto, mais um ponto baixo. Então, eu fiz aqui um aumento de 3 pontos baixos seguidos. Agora, eu virei aqui para o outro lado. Eu vou fazer 3 pontos baixos seguidos. Venho aqui na primeira alcinha, vou fazer um ponto baixo, no próximo, segundo ponto baixo, e no próximo, aqui, o terceiro ponto baixo. Ops, escapou. Então, aqui, finalizei as 3 pontos baixos seguidos e tem mais um espaço aqui onde nós vamos fazer um aumento, e aqui nós vamos fazer um aumento de 2 pontos baixos seguidos. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, nessa primeira carreirinha aqui, nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 2. Vou fazer aqui minha marcação, para facilitar. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, ficando no total da carreira com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer a volta aqui dessa forma. Então, venho aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, faço um ponto baixo, e no próximo aqui, um aumento. No próximo, um ponto baixo, e no seguinte, um aumento. Então, vou dar a volta aqui dessa forma, e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 2 com 18 pontos baixos. Vou continuar aqui, deixa eu fazer minha marcação, porque eu já tirei. Então, eu vou fazer aqui a carreira número 3, que será de 2 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 24 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer dessa forma aqui por toda a carreira e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei a carreira número 3 com 24 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 4 e a 5 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando cada carreira com 24 pontos baixos. Então, fiz aqui minha marcação e vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas de ponto baixo. Então, eu vou fazer e já retorno. Finalizei aqui a minha carreira 4 e 5, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Agora, vamos fazer a carreira número 6, onde faremos aqui juntos os pontos. Então, eu vou começar aqui com 8 pontos baixos seguidos. Então, vou fazer aqui os 8 pontos baixos e já retorno. Fiz aqui os 8 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer 4 diminuições seguidas, que é para fazer aqui aquela parte do pezinho. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos seguidos. E agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer mais 8 pontos baixos seguidos, ficando aqui no total dessa carreira com 20 pontos baixos. Então, vou fazer aqui os 8 pontos baixos e já retorno. Então, finalizei aqui a carreira número 6 com 20 pontos baixos, vamos para a carreira número 7. Vou fazer aqui minha marcação. Então, na carreira número 7, eu vou fazer 7 pontos baixos seguidos. Então, eu vou fazer aqui, já retorno. Fiz aqui, ó, 7 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer 3 diminuições seguidas. Então, eu venho aqui e faço 1, 2, 3 pontos baixos seguidos. Então, agora, para finalizar a carreira, vamos fazer 7 pontos baixos seguidos. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Então, no total daqui dessa carreira, eu fiquei com 17 pontos baixos. Vamos agora aqui para a carreira número 8. Então, eu vou fazer aqui minha marcação. Então, na carreira número 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer agora 2 diminuições seguidas. Então, eu venho aqui, ó, faço 1 e mais uma diminuição aqui. Então, ficamos com 2 diminuições seguidas. Então, para finalizar aqui a carreira, fazemos para mais 7 pontos baixos seguidos. Então, vou fazer aqui os 7 pontos baixos e já retorno. Então, fiz aqui a carreira número 8, fiquei com 15 pontos baixos. Então, agora nós vamos fazer a última carreirinha aqui do nosso pezinho, que é a carreira de número 9. Nós faremos apenas pontos baixos em cada ponto de base, continuando aqui na carreira com 15 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos aqui nessa carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira número 9 com os 15 pontos baixos, ó, o nosso pezinho já está pronto, então eu vou cortar aqui o fio deixando para costurar no corpinho, né? Vou fazer aqui o enchimento desse pezinho e já retorno. Já fiz o enchimento aqui do pezinho, enchi bem até aqui a boca mesmo, deixar bem estufadinho, tá? Vou fazer aquele acabamento aqui, invisível, com a agulha de... pegar a agulha de tapeceiro, então, sempre pulo um ponto, vou no seguinte. Então, vou fazer correndo porque a gente já fez isso nas outras peças, né? Então, já vou fazendo e deixando aqui o fio pra fora pra poder fazer a costura depois, ok? Então, eu vou fazer aqui mais um desse, né, pra fazer o parzinho do nosso pezinho e já retorno. Vamos iniciar aqui o focinho com anel mágico e 5 pontos baixos dentro do anel. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Puxa aqui o fio para fechar o anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde faremos 5 aumentos, ficando no total da carreira com 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um aumento, já vou prender neste fio aqui junto, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 aumentos. Então, fiquei aqui na carreira número 2, com 10 pontos baixos. Agora, vamos fazer a última carreira, que é a carreira número 3, onde faremos apenas ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui na carreira com 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha de ponto baixo, e assim que eu finalizar, eu já retorno. Finalizei aqui a carreira número 3, ó, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu vou pegar aqui a outra parte que eu fiz. Então, agora eu vou juntar aqui e vou unir com ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui em qualquer ponto e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui também no próximo, aqui do lado, ó, e pego um lado e pego o outro aqui. Mais um ponto baixíssimo. E a última aqui, mais uma vez, pego um lado, pego o outro, mais um ponto baixíssimo. Então, aqui eu uni para fazer a parte do focinho com esses 3 pontos baixíssimos, ó. Posso cortar o fio deixando uma quantidade para fazer a costura depois na cabecinha. Essa peça aqui eu não faço enchimento, né? Como eu tô usando o fio amigurumi, ele já fica bem durinho, tá? Então, aqui o focinho aqui do nosso leãozinho já está finalizado. Vamos fazer agora o rabinho do nosso leãozinho. Então, a ponta do rabinho eu utilizo o fio amigurumi soft e depois, durante o processo, eu troco para amigurumi comum, tá bom? Então, mas se você quiser fazer tudo com uma só, não tem problema. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. E vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Puxo aqui o fio para fechar o anel. Então, vamos para a carreira número 2, onde eu farei um ponto baixo e um aumento, ficando aqui no total da carreira com 9 pontos baixos. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo, no seguinte, um aumento. Já vou prendendo aqui o fio junto. Então, no seguinte, um ponto baixo, no próximo, um aumento. E para finalizar, como são só 3 vezes, né, eu vou fazer aqui o último, que é um ponto baixo e um aumento. Então, nessa carreira número 2, eu fiquei com 9 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 3 e 4, apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreirinha com 9 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a marcação. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas de ponto baixo e assim que eu finalizar aqui, eu já retorno. Então, eu fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto baixo em cada ponto de base, aí agora eu vou trocar para o fio amigurumi comum, né? Porque eu fiz essa parte aqui do rabinho para ficar fofinha, para combinar com a juba, que também será feito na amigurumi soft. Então, eu desmancho aqui esse último ponto, venho aqui com a minha amigurumi comum, a normal, a clássica, né? Vou cortar este fio aqui. Então, agora, nessa carreira número 5, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição, para ficar com 6 pontos baixos. Então, aqui eu vou aproveitar e já vou prendendo estes fios aqui da troca de cor. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Para finalizar aqui mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. Aí, eu escondo ou corto aqui esses fiozinhos que ficaram da emenda aqui, eu vou pôr pra dentro, esconder. E o que ficar pra fora depois eu corto. Então, eu fiz aqui a diminuição na carreira número 5, ficando com 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer da carreira 6 até a 11, apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui, né, com cada carreirinha com 6 pontos baixos. Então, vou fazer aqui da minha carreira 6 até a 9 e já retorno. Finalizei aqui da carreira 6 até a 11, ó. Ficou bem fininho o rabinho, então eu vou cortar aqui deixando o fio para costurar lá no corpinho do leãozinho. Não faço enchimento também aqui na ponta, tá? Se você quiser, você pode fazer, mas esse fio já fica bem durinho, então não acho necessidade. Então, o rabinho aqui do nosso leãozinho está finalizado. Vamos fazer agora aqui a juba do nosso leãozinho. Eu utilizo aqui o fio soft, né, para deixar mais fofinho, mas você pode utilizar o comum também, tá bom? Eu fiz ele em 2 partes aqui para ficar mais cheinha a juba, mas se você quiser fazer só uma também, tudo bem, né? Já fiz uma aqui, agora vamos fazer a outra. Então, para fazer aqui a jubinha do nosso leão, eu faço 50 correntinhas, né? Então, vou fazer aqui primeiro o nó corrediço. E vou fazer 50 correntinhas. Vamos lá? Então, eu fiz aqui, ó, 50 correntinhas. Então, eu fiz essa quantidade de correntinhas porque eu medi na cabeça do meu leãozinho e eu vi que deu certinho aqui. Se o seu ponto for muito apertadinho, você utilizar, né, fazer a voltinha aqui, deixa eu pegar o meu leãozinho aqui. Se você colocar aqui na cabeça e achar que vai ficar muito apertado, você faz mais algumas correntinhas. Ao invés de fazer 50, faz 52 ou 54, porque aí fica certinho na cabeça do seu leãozinho, porque vai depender também do seu ponto, de quanto que você encheu aqui a peça, tá bom? Então, eu fiz aqui as 50 correntinhas. Então, eu vou voltar aqui na segunda correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou voltar aqui nessas correntinhas fazendo aumentos de ponto baixo. Então, em cada correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui na segunda correntinha, vou fazer um aumento. Na próxima, um aumento. Na próxima,
um aumento e na seguinte, um aumento. Então, aqui vai ser o cachinho da jubinha do nosso leão. Então, vai ficar assim meio durinho, mas depois ele vai enrolando, ok? Então, agora eu venho aqui na próxima correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, na próxima, mais um ponto baixíssimo. Então, eu dou um espaço aqui no meio para não ficar os cachinhos tão coladinhos. Quando a gente for montar ele já vai ficar bem próximo, tá bom? Mas para não ter necessidade de fazer mais cachinhos desse daqui. Então, vamos repetir mais uma vez. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui na segunda correntinha em diante e fazer aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui em cada correntinha. Então, já tô aqui na terceira correntinha. Aí, soltou o fio aqui. E aqui na seguinte. Então, fiz aqui aumentos em cada uma das correntinhas. Vou vir aqui na base da correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E no seguinte, mais um baixíssimo. E subir novamente 5 correntinhas. E repetir esse processo aqui por todas essas correntinhas. Tá bom? Então, para não ficar repetitivo, vou fazer aqui e já retorno. Então, eu finalizei aqui, ó, fiz os cachinhos por todas as correntinhas. Agora, eu vou vir aqui no início, deixa eu segurar aqui direitinho. Então, eu vou vindo aqui para deixar mais retinho, ó, para fazer na sequência certa. Então, eu vou vindo aqui até chegar aqui no início. Ó, e vou unir aqui com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho aqui que foi feito. Então, aqui, ó, bem aqui no início, na pontinha mesmo, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo para unir aqui. Ai, perdi. Então, vou por aqui e unir com um ponto baixíssimo. Então, eu vou cortar, vou deixar uma quantidade porque eu vou costurar na cabecinha do leãozinho. Então, aqui, eu tenho essa parte que foi o início, onde nós fizemos o nó corrediço, eu dou um nozinho, né, junto com este fio que eu tava fazendo aqui. Dou uns 2, 3 nozinhos. Corto esse daqui, que é o menorzinho que começamos, né, deixo o outro onde será feita a costura. E na hora de montar, nós vamos posicionar aqui essa jubinha lá na cabeça do leãozinho. Então, já está finalizado aqui. No meu caso, eu fiz 2, né? Mas se você quiser fazer só um, também pode. Só vai ficar com menos volume na juba dele, tá bom? Então, finalizado. Vamos iniciar agora a montagem do nosso leãozinho, né? Eu vou começar aqui pelo corpinho e pela cabeça. Então, eu vou colocar a agulha aqui de tapeceiro nessa parte que eu deixei do fio, que foi o do corpinho. Então, eu deixei aqui o corpinho bem cheinho, a cabecinha também. Então, eu vou posicionar aqui, gosto de posicionar essa parte aqui do fio para trás, aqui na cabecinha. Então, eu vou juntar aqui os dois, ó. E vou até fazer marcação para ajudar com o alfinete. Na verdade, é para segurar, né? Para ficar mais fácil de fazer a costura. Se você não quiser, pode fazer direto também. Só ir se atentando, né? Para tá posicionado certinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, a costura. Então, vem aqui a parte de trás. Eu pego aqui transversal, assim, a parte do fio da cabeça, ó. Essa é a forma mais comum que eu faço aqui de todas as cabecinhas aqui dos bichinhos do canal. Então, venho aqui agora na parte do corpinho, onde o fio está saindo, ó, e também pego assim. Agora, venho aqui em cima, pego o transversal aqui no ponto da cabeça, venho aqui onde está saindo o pontinho, o fio de baixo, pego aqui também
E vou fazendo assim por toda a forma, por toda a volta, né? Vou puxando às vezes, pra poder deixar bem costuradinho, bem unidos, ó. Vou em cima, venho embaixo aqui. E assim vou dando a volta toda a cabeça e todo o corpinho. Então, eu vou dar a volta aqui, ó, sempre vou olhando, vejo se vai precisar de mais enchimento, eu aproveito enquanto está aberta a peça aqui e vou enchendo. No meu caso aqui, ó, eu não acho que precise, tá bom? Então, eu vou dar a volta aqui na cabecinha e já retorno. Costurei aqui, ó, dei a volta na cabecinha. Então, cheguei aqui no início, né? Agora, eu vou fazer o nozinho aqui só para prender este fio. Passar por dentro de alguns pontinhos. E cortar o excesso do fio. Então, aqui o corpinho já está costuradinho na cabecinha. Agora, eu vou já costurar aqui o focinho do nosso leãozinho. A ordem aí, você pode costurar da forma que você quiser, né? Depois que você ver a montagem aqui, você vai fazendo de acordo com o que você preferir, que você achar mais fácil para você. Então, eu vou posicionar aqui com essa parte do fio para baixo. E vou por aqui, ó. E vou fazer a marcação com o alfinete para facilitar. Então, aqui eu coloco deixando bem abaixo já aqui, ó, do olhinho. Deixando só essa carreirinha aqui mesmo do meio. Então, eu posiciono para ficar centralizado. Vou colocar uns alfinetes aqui para ajudar. Como eu disse, como é uma peça pequenininha, eu fiz no amigurumi, ela ficou bem durinha, então não fiz questão de encher, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a costura normal, como fazemos mesmo, pegando aqui a parte do corpinho e pegando aqui o fiozinho do caso aqui do focinho. Então, eu vou dando a volta, fazendo dessa forma. Pego aqui, ó, como ele fica pequenininho, ele fica um pouco pra dentro. Mas aí, você vai pegando aqui e vai pegando também aqui na cabecinha. Então, puxo aqui. O que eu só atento, né, que eu vou, mesmo que estando com alfinete, eu vou costurando e vou olhando se ele não está se movimentando, e se os dois vão estar costurados bem parecidinho, tá bom? Então, aqui, para não ficar repetitivo, né, que é só apenas isso, eu vou aqui dar a volta fazendo a costura no focinho aqui, e assim que eu finalizar, eu retorno. Costurei aqui, ó, dei a volta, agora eu faço aqui o acabamento normalmente, que é dando aquela laçadinha aqui, um nozinho para prender este fio, e eu passo aqui por dentro de alguns pontinhos daqui do focinho mesmo, né, que é a parte branquinha, então ele fica aqui por dentro escondido. Então, corto o excesso. Então, está aqui, ó, fica bem durinho, ó, parece até que tá cheio, mas não tá. Então, agora nós vamos costurar aqui os bracinhos do nosso leãozinho. Prefiro fazer os bracinhos antes de colocar a jubinha, tá bom? Então, os bracinhos aqui nós finalizamos unindo aqui com ponto baixo, né? Como eu gosto de costurar aqui o bracinho daqui pra lá, então, eu pego este fio e passo aqui por dentro, ó. Para eu começar a costura aqui deste outro lado. Então, eu passo para o lado de cá. E aqui eu posiciono aqui lateralmente, onde eu quero o bracinho. Aí é da sua escolha, né? Você que coloca aí onde você quiser o bracinho mais pra frente, um pouquinho mais pro meio. Eu coloco mais aqui pro meio mesmo, ó, pra ficar aqui mesmo no centro. Então, aqui é da mesma forma, vou pegando o ponto no corpinho, pegando aqui das alcinhas do bracinho e indo lá no corpinho. E vou fazendo essa parte aqui por todo esse bracinho.
bracinho, corpinho. E o último aqui, bracinho, corpinho. Então, ficou presinho. Agora eu venho, vou fazer aqui, passar aqui para trás. Porque aí eu dou um nozinho aqui nas costas. E também passo esse fio por alguns pontinhos para prender ainda mais. Então, corto o excesso. Então, o bracinho aqui já está costurado. Então, para não ficar repetitivo, vou costurar agora aqui o do outro lado. Então, finalizei aqui os bracinhos. Agora, vamos fazer a costura das orelhinhas. As orelhinhas, eu posiciono ela aqui a partir do terceiro ponto, né, do centro aqui pra cá. Então, eu vou fazer aqui, ó, contar 1, 2, 3, né, 3 pontos, na verdade, são 3 carreiras. 1, 2, 3. Então, eu coloco uma aqui deste lado e costuro ela até finalizar aqui. A outra também, eu vou contar 3 pontinhos, 3 carreiras, né? 1, 2, 3, e vou posicionar ela aqui deste outro lado, ó. Aqui também é escolha, se você quiser que a orelha fique mais juntinho, é só você se aproximar mais, ou se você quiser mais afastado. Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, então, vou fazer a partir daqui. Eu vou posicionar aqui só pra vocês verem, mas depois eu vou tirar, porque eu gosto de espaço aqui pra costurar. Então, elas vão ficar assim, ó. Então, eu deixo ela na mesma direção aqui do centro da cabeça, ó. Retinho aqui mesmo. E costuro ela desse jeitinho aqui. Então, vou costurar este lado. Deixa eu pôr aqui mais pra trás, que ficou mais, tá mais pra frente aqui, olhando da onde eu tô, ó. Então, eu venho costurando aqui, pegando a cabecinha, né? Porque eu já tô com o fio saindo aqui da orelhinha. Então, eu pego aqui a cabecinha. E também vou fazer da mesma forma, ó. Pega a orelhinha aqui, pego o fio aqui da cabecinha e passo. Mais uma vez, orelhinha, cabecinha, orelhinha, cabecinha. Faço de forma reta mesmo a costura, tá vendo? Orelhinha, cabecinha, e aqui já está costurado uma orelhinha. Venho aqui embaixo, passar aqui o fio para trás, e vou fazer aquele nozinho para prender aqui este fio. E passar por dentro de alguns pontinhos. Ops, ficou preso aqui no bracinho. Então, eu passo aqui por 1, 2 pontinhos e corto o fio. Então, a orelhinha já está aqui colocada. Então, vou colocar aqui a outra e assim que eu finalizar, eu já retorno. Costurei aqui a outra orelhinha, então, já estamos quase finalizando o nosso leãozinho. Agora, vamos costurar aqui os pezinhos dele. Vou posicionar aqui com alfinete. Então, os pezinhos dele, eu coloco aqui a partir da 4ª carreirinha, tá? Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, então, eu vou costurar a partir daqui. E eu gosto de deixar essa última parte aqui do pezinho na direção do olhinho. Então, aqui que eu tiro como parâmetro para deixar os dois mais ou menos com a mesma abertura. Então, aqui, ó, estão vendo que estão mais ou menos na mesma direção aqui, ó, do final do olhinho? Posição retinha. Então, venho, posiciono aqui. Coloco aqui também, ó. Então, eu utilizo aqui mais ou menos o espaço da perninha mesmo para fazer a costura. Então, eu vou utilizar aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas aqui para fazer a costura deste pezinho. Então, eu prendo aqui com alfinete, mas sempre que eu vou costurando, eu vou olhando para ver como é que tá.
Ó, ela andou um pouquinho, então eu vou colocar um pouquinho mais pra cá pro centro. Deixa eu soltar aqui. 1, 2, 3, 4 e mais ou menos aqui, ó. Porque às vezes quando a gente coloca o alfinete, ele vai um pouquinho mais pro lado. Então, agora ele tá mais aqui. Então, vou passar mais pra cá, pra não ficar muito abertinha a perninha dele, ó. Então, aí você também vai fazendo essa marcação. Se você quiser, você pode colocar as duas perninhas dele, fazer aqui a marcação e depois vir costurando. É que eu gosto de fazer sempre uma para eu ter espaço aqui depois para fazer a outra. Então, aqui a costura da mesmo jeito, deixa eu colocar aqui minha agulha. Então, a costura aqui da mesma forma, eu vou pegando aqui a parte do corpinho. Ó. Aí, agora eu venho aqui com o pezinho e no corpinho. E vou dando a volta aqui por todo o pezinho, de acordo com que eu vou chegando nos alfinetes aqui, eu vou tirando. Vou dando uma olhadinha aqui pra ver se tá ficando ok. Então, se eu estipulei que vai ser até essa carreirinha aqui, então, eu tenho que costurar apenas até aqui, né? Ó, pego aqui o pezinho, então, sempre vou costurar até esta carreira aqui. Então, agora eu vou fazer sempre até aqui finalizar. Corpinho, pezinho. Dando uma olhadinha pra ver se tá aqui pra cima, certinho, ó. Sempre costurando e olhando aqui na posição, se está ficando ok. Então, aqui eu vou finalizar nessa carreira. Põe a fibra aqui pra dentro, que tá aparecendo um pouco. E aí, eu já tô finalizando toda a volta aqui do nosso pezinho. Então, dei a volta aqui, ó. Faço daquela mesma forma, venho num pontinho aqui perto mesmo, dou um nozinho para segurar este fio. Passo aqui por dentro de outros pontos, pode ser aqui para trás, aqui para baixo. Não tem importância qual que seja, é só para ficar esse fio em algumas partes aqui por dentro e ficar mais preso também. Vou cortar aqui o excesso. Se ficou um fiozinho aqui mostrando, eu passo a agulha. Então, o pezinho aqui do nosso leãozinho já tá costurado. Então, agora eu vou fazer a medição da mesma forma aqui do outro lado. Vou fazer a costura para não ficar repetitivo e já retorno. Costurei aqui, ó, o outro pezinho, tá bom? Ficou essa aberturinha, porque se eu quiser deixar ele aqui sentadinho, ele fica, ó. Então, vamos costurar agora aqui a jubinha já do nosso leãozinho, para ele já ficar com carinha de leão, né? Então, vou pegar aqui a parte da juba que a gente fez. Então, eu vou deixar ela toda nessa posição aqui, ó, das correntinhas, porque a gente vai fazer a costura por ela. Então, eu deixo essa parte aqui do fio que eu deixei para costurar para baixo. Então, eu vou posicionar aqui, ó, na frente. E vou encostar bem aqui na orelhinha, ó. Nosso parâmetro aqui, a nossa medição vai ser feita aqui, onde nós vamos colocar pela orelhinha. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu pôr este fio aqui pra baixo. Então, eu encosto bem aqui na orelhinha e vou prender toda a volta de alfinete para facilitar aqui a costura dessa juba. E aqui também eu vou deixando bem aqui embaixo, ó. Bem aqui, perto também do pescocinho. Ó, vou prendendo aqui a volta também com o alfinete.
E deixo aqui bem posicionadozinho para ficar fácil de costurar depois. Então, fiz toda a volta aqui já da nossa juba. Por isso que eu falei aqui, ó, se você quiser fazer só uma jubinha e deixar ela assim, ó, também fica bonitinho. No caso, eu fiz duas partes dessa, porque eu vou costurar essa aqui na frente e a outra eu vou costurar aqui atrás da orelhinha. Então, eu vou pegar aqui minha agulha. Então, o fio tá aqui, ó, deixei aqui pra parte de baixo. Deixa eu só passar ele aqui pra frente pra facilitar. Então, por isso que eu falei que essa parte aqui que nós fizemos das correntinhas tem que ficar todas pra frente, ó. Só prestar atenção neste detalhezinho. Então, aqui eu costuro da seguinte forma, ó. Eu pego aqui na alcinha, na correntinha, insiro aqui e saio aqui mais pra frente em outra correntinha, ó. Eu não costuro correntinha por correntinha, eu vou dando um espaço mais ou menos de 3, 4 correntinhas entre as costuras, que já é suficiente para ficar bem preso, ó. Então, eu passei pra cá, não sei se vai pegar direitinho por causa da minha mão, né? Então, eu vou passar aqui pra este lado. Aí, eu venho aqui na frente, ó, conto mais ou menos. Eu faço de olho, mas só para vocês terem uma ideia, então, você conta aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, eu venho na próxima correntinha, insiro aqui a agulha, pegando a cabecinha do leão, e aí eu vou sair aqui umas 3, 4 correntinhas depois, ó. E assim, eu já vou prendendo essa jubinha aqui. Então, de novo, ó, venho na correntinha aqui da frente, insiro a agulha, passo por dentro da cabecinha e saio aqui umas 3, 4 correntinhas depois. Tudo bem? Aí, agora, novamente, venho aqui na correntinha da frente, insiro, pulo algumas correntinhas e saio aqui na próxima. E vai ficando bem presinho, ó. Puxo, então, venho aqui na próxima, pulo algumas correntinhas, saio aqui em outra correntinha. E assim, eu já vou dando a volta desse mesmo jeito aqui, por toda a juba. Vejo que tá ficando certinho. Então, faço aqui novamente e vou sair aqui na frente. Já cheguei até aqui no início, onde eu iniciei aqui, o início onde eu comecei a costura. Então, só dá uma olhadinha pra não tá prendendo aqui. E aí, sobrou fio ainda. Se eu quiser, eu dou mais uma volta aqui, pegando nos pontos onde eu não tinha pegado, tá? Aí, fica da sua escolha. Eu vou aproveitar que ainda ficou vários fios aqui e vou passar aqui mais uma rodada, tentando aqui pegar nas correntinhas que eu ainda não peguei. Então, vou dar essa volta aqui para utilizar, já que esse fio ficou grande, e aí eu já retorno, ok? Então, eu dei mais uma volta aqui, ó, na jubinha aqui, aproveitando o fio. Então, já cheguei aqui no final, eu passo este fio aqui para trás. E também dou um nozinho aqui bem perto da juba, porque como ela é de outra cor, né, pra não aparecer muito. Eu fiz aqui clarinha, mas com certeza também com a cor marronzinho mais escura, assim, vai ficar lindo também. Então, fiz um nozinho ali e passo o fio aqui por dentro de um outro pontinho pra poder cortar. Então, aqui nossa jubinha, ó, tá bem costuradinha, tá bom? Já viu que já fica até com os cachinhos aqui. Então, como eu disse, se você quiser finalizar, né, por ser uma peça menorzinha, que você não queira ter mais trabalho de fazer mais, né,
mais detalhes, então você pode deixar a jubinha dessa forma aqui mesmo. Eu, como disse, eu fiz duas, né? Então, eu vou colocar na parte aqui de trás. Então, a costura é feita da mesma forma. Eu deixo essa parte aqui do fio para baixo, e agora eu vou posicionar aqui na parte de trás da cabecinha, também colando aqui, ó, colocando bem juntinho da orelha, para ficar jubinha com jubinha. Aqui, vou colocando bem uma próximo da outra. Faço da mesma forma, marcando com alfinete, porque depois quando eu vir costurando já fica mais fácil, né? E aí, essa parte daqui da cabecinha, do pescocinho, também fica bem escondidinho. Então, o processo de costura, dá pra ver, né, que ele fica com um pouco mais de volume, colocando os dois aqui. Mas é tão prático e fácil fazer essa jubinha, que se eu fosse vocês, eu faria assim, dupla também, tá bom? Então, eu vou fazer a costura aqui, que é da mesma forma que fizemos aqui na frente. E aí, assim que eu finalizar aqui, eu já retorno. Então, prontinho, fiz a costura aqui, né, da parte de trás da juba, já ficou assim, volumoso, né? Então, agora estamos quase finalizando, falta aqui o rabinho. Então, o rabinho eu costuro mais ou menos na quinta carreira, né? Então, venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então, eu vou costurar mais ou menos aqui, de forma centralizada aqui. Então, eu posiciono aqui o rabinho. E vou marcar com alfinete, tá? E vou fazer a costura aqui por toda a volta, do mesmo jeito que a gente costurou o outro lá, tá bom? Eu não vou mostrar aqui pra não ficar demorado, mas é da mesma forma, tá, gente? Toda costura eu sempre faço desse jeitinho aqui. Eu vou pegando aqui no corpinho, ó. E aí, eu venho aqui nas alcinhas do rabinho aqui. E vou pegando e dando a volta. Sempre olhando para ver se ele não tá saindo do lugar, se ele continua aqui centralizado, tá bom? Então, eu vou fazer a costura aqui e já retorno. Ó, costurei aqui rapidinho, rabinho, né? Se você ficar apertando ele um pouquinho assim pra frente, ele fica até arrebitadinho assim, ó. Não é ele que faz segurar o nosso leãozinho sentado, é a própria perninha assim que você já consegue deixar ele sentadinho. E agora, pra finalizar aqui o nosso leãozinho, só falta os detalhezinhos do olhinho e do narizinho aqui dele no focinho. Então, para o detalhe do olhinho, eu utilizo fio branco, que é esse detalhezinho aqui, ó, que eu faço lateralmente. Então, aqui não tem muito segredo, eu venho aqui pela lateral ou por trás. Então, eu vou pegar aqui na parte de baixo, fio, peguei um fio bem pequenininho mesmo aqui. Vou trazer até aqui a parte de cima, já sair aqui do outro lado. Peguei um restinho de fio aqui, aí tá até pequenininho demais, ó. E agora, eu venho aqui também na parte de baixo e já saio aqui do outro lado. Então, eu posso juntar ali os dois e fazer um nozinho pra prender, tá? Aqui eu só vou passar mesmo pra mostrar pra vocês rapidinho. Deixa eu soltar aqui, que eu peguei um fio tão pequenininho que tá difícil de trazer aqui ele pro outro lado. Então, puxei demais, deixa eu voltar aqui. Então, trouxe aqui, ó, fiz dos dois ladinhos aqui o olhinho. Aí, se você sair na mesma volta aqui, você pode dar um nozinho pra prender. Eu, às vezes, não prendo, porque eu já puxo de um jeitinho que fica aqui mais juntinho. Aqui, ó. Aí, se você quiser, você pode dar até uma prendidinha aqui um pouco debaixo dos olhinhos. Aí, eu vou cortar este excesso. Esconder aqui o que ficou mostrando. Deixa eu cortar o excesso desse daqui também. Então, o detalhezinho aqui do olhinho já tá pronto. E agora, vamos fazer o focinho. Focinho, você pode utilizar... Eu utilizei aqui um fio preto, né? Estou utilizando aqui o fio mais fino.
Mas se você quiser também, você pode utilizar o mais grossinho, que aí você vai dar menos voltas, né? Então, aqui, o narizinho, eu só pego e trago o fio várias vezes por esse meinho aqui, que é onde ficou do focinho, ó. Então, faço no meio. Eu fiz duplo aqui, pra ficar mais fácil de passar aqui a argolinha. E aí, eu vou passando aqui várias vezes, ó. Soltou até criar volume. Eu fiz pretinho, mas você pode fazer um marrom mais escuro também, né? Um tom mais forte que você quiser. Se você quiser um marrom para combinar com o tonzinho aqui do leãozinho, ó. Vou passar mais umas 2 vezes. Pra mim já vai estar com um volume legal. Então, mais uma vez eu vou passar aqui e já vou descer aqui pra baixo, ó, pra fazer um risquinho aqui nesse centro, pra fazer uma divisão aqui desse focinho, ó. Então, eu passo aqui no meio. Já saio novamente aqui embaixo, entre eles mesmo, ó. Dou uma puxadinha aqui. E aí, eu posso cortar, dar um nozinho, se você quiser. Se você quiser, você pode passar mais uma vez também, ó. Vou passar mais uma vez, pra ficar mais forte essa marcação. O outro ali eu fiz só com um. Então, passar mais uma vez aqui. Vou sair aqui. E como eu passei 2 vezes, eu já vou até cortar direto. Se você quiser, você pode dar um nozinho pra prender melhor aqui. E aqui, o nosso leãozinho já está finalizado com os detalhezinhos aqui do rosto e todas as suas costurinhas. Então, é isso. Nosso leãozinho está finalizado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se não curtiu aí embaixo, já curte para saber que você gostou. Deixa suas sugestões aqui embaixo também para os próximos vídeos. Não esquece de me seguir lá no Instagram, crochelove.oficial, e me marcar se você fizer alguma peça aqui do canal, ok? Compartilha com quem você sabe que gosta de fazer os amigurumis também, ver as outras peças que temos aqui no canal. Então, obrigada por acompanhar o vídeo, se cuidem, tchau, tchau!